Olá, boa tarde, gente. Bom, eu sou a Fernanda Bernardo, eu vou ser a host aqui do painel junto com o Otávio e com o Edu. Já deixo vocês se apresentarem, mas hoje a gente então vai falar aí sobre roadmap de cargos, né, dentro das empresas. E aí, só para eu me apresentar e fazer minha descrição aqui, eu sou uma mulher branca, uso óculos, tenho cabelo castanho, médio, tenho aqui no meu fundo uma lousa e estou vestindo vermelho. E eu trabalho hoje como... eu sou líder de pessoas dentro da Kumbuka, mas já fui desenvolvedora, já mudei aí bastante minha carreira ao longo do tempo. Se você pudesse apresentar aí, Otávio, depois o Edu, daí depois a gente manda bala. Opa, prazer imenso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja. Minha autodescrição: sou um homem moreno, barba sem fazer, cabelo bem curto, atrás de mim tem milhões de livros que não são meus, pertencem à faculdade, sou um Kindle fan. O pessoal de direito não usa essa tecnologia, né? O que eu posso fazer? E hoje eu atuo um pouco com várias coisas. Então, estou no comitê executivo do Java, na CNCF, Apache Foundation, Bliss Foundation, lido bastante com open source, professor, escrevo artigos, palestrante também, e atuo como Distinguished Engineer na Zup Innovation. Boa, vamos lá. Meu nome é Eduardo Matos, eu atuo como Engineering Manager hoje na Samap. Eu sou host de 2 podcasts, um sobre liderança e gestão na área de tecnologia e o outro sobre carreira além de sênior, né? Carreira técnica além de sênior. Também na área de tecnologia, junto com, por um acaso, com o Otávio, que está aqui com a gente. Sou criador da escola Forja, de formação de líderes na área de tecnologia. E é isso, acho que é o resumão. Boa, perfeito. E aí, assim, só antes de começar, todo mundo aqui, se vocês quiserem ir mandando dúvidas, tá, pra gente aí no chat, acho que do lado direito tem o Q&A, podem ir mandando as dúvidas que a gente vai respondendo ao longo do painel, tá? Então, mandem dúvidas que a gente quer responder. Bom, e eu acho que para a primeira pergunta, né, de qualquer tema, é falar sobre o que é um roadmap e o porquê que ele é importante. Começa aí, Otávio? Pode mandar bala, Edu. Boa, vamos lá. Basicamente, o roadmap é uma das formas de a gente sinalizar ali sobre os passos que uma pessoa tem para crescer na carreira de... aqui, no caso, a gente vai falar especificamente da área técnica, mas pode ser em qualquer área, né? Então, ela começa ali naturalmente nas empresas como júnior, talvez até como iniciante, né? Um passo antes de júnior, pleno, sênior, por aí vai crescendo a partir daí. Aí, dependendo da empresa, os nomes podem ser ligeiramente diferentes, mas é basicamente essa trilha por onde a pessoa vai passando ali por diversos cargos, crescendo na empresa. Em resumo, bem grande é isso. E você já deu a primeira dica nesse sentido, né? Então, o cargo varia de empresa para empresa, a nomenclatura tende a variar de empresa para empresa. O grande ponto são os divisores, né? Ou os estilos de profissionais. Então, tem uns que tendem a ser muito mais a área de gestão, outros a liderança técnica, outros focam única e exclusivamente no código, e por aí vai. Então, é um bom ponto sobre isso. Tem o roadmap, existe da empresa, mas também tem atenção aí, porque cada empresa varia muito. Então, de repente, ter o seu funcione mais nesse sentido. Uhum. E um ponto que eu acho que vale mencionar aqui é que, especificamente na área técnica, eu não sei se isso acontece com outras áreas, tá? Mas pelo menos na área de tecnologia é muito comum a gente ver uma ramificação ali quando a pessoa chega no nível sênior. Então, naturalmente, júnior, pleno, sênior, talvez tenha algumas intermediárias dependendo da empresa, mas a partir do nível sênior a gente começa a ver a coisa bifurcando. Então, tem gente que prefere seguir na trilha de gestão e liderança, vamos dizer assim, enquanto outras pessoas preferem seguir tecnicamente. Daí, o que acontece exatamente em cada lado da trilha, conforme a pessoa vai evoluindo, a gente pode discutir aqui, mas em resumo, são basicamente essas 2 opções que a pessoa tem ali depois da posição sênior.
Isso é um bom ponto, né? Porque... Fê, vai falar? Manda bala. Pode continuar. Eu encaixo outra pergunta quando vocês pararem. A gente fala muito, a gente não para nunca de falar, viu? A gente tem um podcast Eu junto, sei. então é difícil. Difícil é parar. Acho que devia ser além do podcast, né? Porque vira e mexe tem as conversas paralelas. O grande ponto que o Edu falou, né, de gestão e essa parte técnica, né? Ou agora as pessoas estão chamando isso muito de liderança técnica, staff engineer, é a constante evolução da área técnica. Então, a forma como nós vemos hoje a área técnica, ela é bem diferente quando nós olhávamos para ela 10 anos atrás. E adivinhe, daqui a 10 anos as pessoas olharão como a gente vê hoje software e vai achar estranho, porque a carreira técnica evolui à medida que a nossa relação com o software evolui. Então, como a evolução não é constante, esse roadmap também tende a modificar ao longo do tempo também. Legal. E assim, vocês existem modelos de roadmap, onde que é possível criar, visualizar esses modelos, como que estruturar isso de uma forma melhor? Boa. Aí você fala mais no ponto de vista da empresa mesmo? Como que a empresa consegue estruturar? Pode ser tanto do ponto de vista da empresa, quanto às vezes a própria pessoa ter a visualização do outro lado de para onde ela pode ir, né? Legal, Aí eu acho legal. que até se vocês, quem está assistindo aí quiser também trazer um pouco de informação para a gente, se vocês estão do lado aí da liderança ou do lado de quem está querendo se desenvolver e crescer dentro da empresa, também é algo que pode ajudar a gente a direcionar melhor essas respostas, tá? Mas pode mandar bala, pode falar dos dois pontos de vista, ou o que você preferir. Boa, eu começo Abre o aqui. coração, Edu. Eu começo aqui, Otávio complementa. A gente pode pegar vamos dizer assim, é mais fácil começar quando a gente tem alguma referência, tá? É mais fácil do que começar do zero. E para ter algumas referências, existem alguns sites que fazem isso. Um deles é o levels.fyi, tá? Levels.fyi. É um site que dá uma boa noção de níveis ali, enfim, de empresas, até de salários nessas empresas, e já te dá uma boa noção do que você pode ter ou pode buscar na sua empresa. E também o progressions.fyi, que é um site bem legal também para se basear. Não sei se tem, enfim, algum local para botar o link aqui do pessoal, mas poderia ser interessante. Pode colocar no nosso chat que vai. Boa, beleza, eu ponho já. Daí são sites onde a gente pode se basear ali, né, enfim, pelas posições e tal, mas eu diria que é somente para a gente se basear, tá? Porque se a gente for criar algo dessa linha na empresa, é muito importante a gente entender quais são as necessidades da empresa, o tamanho da empresa, o contexto, ele pode ditar muito como a gente vai fazer a coisa. Porque não adianta eu criar 20 posições diferentes se a minha empresa tem 15 funcionários. Isso não faz muito sentido. Do mesmo jeito que não faz sentido eu ter uma empresa com 5 mil usuários, funcionários. Do mesmo jeito que não faz sentido uma empresa ter 5 mil funcionários e ter só 5 níveis, alguma coisa nesse tipo. Então, de acordo com o tamanho da empresa, com o tamanho do problema, a gente vai criar as camadas ali que vão ajudar as pessoas a entenderem, né, que posição elas podem crescer e tal. Aí fica a dica aí desses sites, eu vou botar aqui no chat, daí a Fernanda compartilha com quem estiver acompanhando a gente. E o grande ponto também, eu sempre reforço isso, né? A nossa área, primeiro, não é constante, a área de engenharia de software, e tem a parte de regulamentação. Então, eu sempre falo, olha, beleza, tenha atenção ao plano de carreira que a sua instituição tem, mas não se baseia com ela, sobretudo, a médio e a longo prazo. Por quê? Porque um sênior de uma empresa pode ser o júnior de outra. E, às vezes, por ser uma empresa pequena, por exemplo, não faz sentido ter um principal. Então, o ponto de carreira da empresa acaba no sênior. Ou tem pontos legais da empresa. Então, às vezes, a empresa já criou regulamentação, no Brasil tem a CLT, e fica difícil modificar a nomenclatura o tempo todo, porque isso implica em modificar a carteira de trabalho. Então, a gente vai focar nessa bifurcação, né? Mas, eu quero ir para uma área de gestão. Olha o que a Camila Fournier está falando, ela tem muitas dicas sobre isso. Eu quero ir para uma área de liderança técnica. Olha o que o pessoal está falando de staff engineer.
não foca muito no plano de carreira da sua empresa, única e exclusivamente. Por quê? Porque cada empresa tem o seu, e isso muda muito. De empresa para empresa, às vezes a mesma empresa, por serem países diferentes, modificam por questão de legislação. E tem um ponto bem interessante que eu acho que vale deixar claro aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, que é o seguinte: às vezes a gente olha para os cargos da empresa e pensa, eu cheguei no nível sênior, então isso é minha empresa atual. Não tem nenhum cargo acima do nível sênior ali, talvez um staff engineer, ou especialista que seja, né, dependendo da nomenclatura. Se a empresa não tiver, não significa que você que está acompanhando a gente não possa continuar crescendo na empresa, tá? Crescimento aqui não tem a ver necessariamente com cargo, tem a ver com o tamanho do contexto que você está atuando na empresa. Então, se você está atuando como sênior em uma equipe, e você quer crescer, a pergunta que fica é: será que tem algum desafio na empresa que você consiga atuar, que vá além do nível da sua equipe e que você já consiga começar a atuar naquilo ali? Se existe isso, se você tem a possibilidade de fazer isso, então significa que você pode continuar crescendo nessa empresa, tá? E aqui eu estou assumindo que você vai ter condições de atuar nisso aí, de que a empresa permite esse tipo de coisa, tá? Mas se puder, significa que você vai continuar. O cargo, ele não quer dizer muita coisa, tá? Até como o Otávio mencionou, em algumas empresas, talvez a pessoa seja sênior, na outra é júnior. Então, talvez na sua empresa, mesmo sendo sênior, e você atuando em várias equipes, se você, por um acaso, mudar para outra empresa, você pode mudar para uma posição de staff, de principal, enfim, isso pode variar bastante, tá? Mas não atrele o seu crescimento necessariamente ao nome do cargo que você está. Tá? Você pode continuar crescendo mesmo atuando dentro do mesmo cargo. E um outro ponto importante é que você pode ser a pessoa justamente que incentive a criação de novos cargos na empresa, né? Então, como o Edu falou, eu raramente vejo organizações como startups sendo um principal, porque elas são muito pequenas e por ser uma startup, ela tem que ser rápida, né? Então, tem uma estrutura muito grande, alguma coisa está errada com essa startup. E é muito natural que à medida que a empresa vai crescendo para 300, 400, 1000, já faz sentido ter o nome principal, mas nada impede que você já trabalhe com isso. E você pode ser essa pessoa que auxilie na criação desse plano de carreira, dessa convenção, ou também é mercado, né? Uma oportunidade de você mudar de área, de empresa e por aí vai. Ou de país, por que não? E assim, a gente sabe aqui que provavelmente aí que está assistindo a gente está super disposto a se desenvolver, né, na carreira, a crescer e tudo mais. Inclusive aqui um fato bem aleatório, eu nunca tinha parado para pensar na palavra dispositivo. A gente sempre pensa que a palavra dispositivo é de aparelhos, coisas que, né, desse sentido. Mas não significa só aparelhos, tá? Também significa algo que contém disposição. Então, fica aí a ideia que dispositivo é uma palavra bem interessante. E aí, pensando nessa disposição das pessoas aí de crescer, se desenvolver na carreira, como que... Acho que agora a gente pode até pegar para a pessoa, mais o lado pessoal, né? Como que a gente pode pensar em criar um roadmap de carreira e como que ele pode ajudar a atingir, né, nos objetivos profissionais de cada pessoa? Boa. Você diz Edu, começar... vamos separar? Você fala desse plano para gestão e eu falo para a liderança técnica. Boa, manda aí, começa aí então. Você é o gestor, eu tenho que obedecer, né? Você tá certo. Você tem que apoiar uma decisão, é isso? Pessoal, quando a gente fala, né? Acho que até o Dev Soutinho falou sobre isso. Talvez eu, por exemplo, eu comecei na área, não tinha muitas condições, mas beleza, faz o seu curso de 2 meses, 3 meses, tudo bem. Se você tiver a oportunidade, faz uma faculdade, a faculdade ajuda. Eu escuto muito os casos de, não, mas o Zuckerberg não fez faculdade. Vamos lá em estatística. Então, no geral, a grande maioria das pessoas da área de computação tem uma faculdade, tem pós-graduação e doutorado. O que eles são, em termos estatísticos, é um outlier. Ele é uma exceção de uma exceção de uma exceção. Tá? Então, é basicamente você jogar na Mega Sena com a sua carreira. Então, assim,
várias pessoas tentam, mas poucas conseguem. Então, o primeiro plano de carreira, eu quero ir para a área técnica. Se possível, faculdade. Em seguida, inglês. Por que isso? Porque à medida que você vai ficando mais experiente, esses conhecimentos básicos vão começar a pesar mais. Hoje você vai muito no Stack Overflow. Quando você vai pensar em arquiteturas, linhas mais difíceis e decisões a serem tomadas, o como passa a perder um pouco mais a importância. Porque o porquê ele é fundamental. Por que usar essa tecnologia? Por que usar aquela tecnologia? Por que usar aquele tipo de algoritmo? Por que usar aquele tipo de banco? E essas decisões têm que estar bem atreladas ao negócio. Então, ter esse conhecimento fundamental, repare que agora virou clichê, né? Ele é super importante para quando você vai para uma linha de liderança técnica, sobretudo executiva. Por quê? Você tem que interpretar o que a gestão fala, que muitas vezes tem o conhecimento técnico, mas não aprofundado, porque tem que focar em código, em pessoas, em negócios, em oportunidades, explicar para ele de maneira simples e traduzir também para o grupo de engenharia. Ser esse portal como liderança. Então, essa é a minha recomendação. Faculdade, inglês e segue bola. Acho que eu estou falando muito, né? Vou tentar encurtar para dar mais tempo. Boa. Agora falando um pouquinho do outro lado, né? Primeiro eu queria fazer um comentário em cima do Otávio, pegando um caso aqui que aconteceu num passado não tão recente. Mas tem um rapaz chamado Rodrigo Manguinho, ele tem vários cursos na Udemy e tal, sobre TypeScript, teste, e aí ele uma vez fez uma enquete no LinkedIn, perguntando para as pessoas, você acha que é importante ter faculdade na área de tecnologia? As pessoas responderam, né, sim ou não. Daí ele pegou as pessoas que responderam não, ele, beleza, deixa eu entrar, ele gravou um vídeo fazendo isso, né? Deixa eu entrar aqui então no perfil de cada uma. Entrou no perfil da primeira pessoa, tinha faculdade. Da segunda pessoa, tinha faculdade. Terceira pessoa, tinha faculdade. Ele entrou, sei lá, de mais 10 diferentes e todas elas tinham faculdade. Então, quer dizer, às vezes as pessoas falam que não precisa de faculdade e tal, mas na grande maioria das pessoas que estão no mercado, bem-sucedidas, as pessoas têm faculdade, tá? Não que isso realmente vai garantir nada, mas as chances vão estar a favor da pessoa, tá? Então é importante ter isso em mente. Aí falando sobre crescimento ali, né? Eu gosto de separar os momentos, vamos dizer assim. Então, para mim, no começo da carreira, e aqui eu vou colocar de uma forma bem abrangente, tá? Mas no começo da carreira, quando a pessoa é júnior ali, para mim essa pessoa deveria estar focando bastante em tecnologia, tá? Porque é importante que essa pessoa se desenvolva rápido na área de tecnologia. Então, o foco dela deveria ser majoritariamente nisso, quase 100% nisso, tá? Quando a pessoa é pleno, talvez seja o momento da pessoa começar a focar mais em, talvez no produto ali que ela está desenvolvendo, começar a pensar no usuário e tal, interagir mais com os colegas, por aí vai. Quando a pessoa é sênior, aí ela não só está fazendo isso tudo que a pessoa júnior e pleno faz, mas também vai estar olhando para o desenvolvimento das pessoas da equipe, vai estar olhando mais para o médio e longo prazo da equipe, por aí vai. Então essa é a trilha, vamos dizer assim, júnior, pleno, sênior. E agora, olhando para o lado de gestão e liderança, a gente começa a olhar para outras coisas. Então, a gente passa a pensar também nos processos, aí isso já numa primeira liderança, né? Então, a gente seja tech lead ou engineering manager, depende da empresa, mas numa primeira liderança, a gente já começa a olhar para gestão, gestão de pessoas, começa a olhar para processos, começa a pensar mais no sucesso do produto, começa a pensar, sabe, nisso tudo. E a tecnologia já é, talvez, pensando num prazo até um pouco mais longo, numa organização maior da equipe, por aí vai, né? Que agora é responsabilidade de quem é líder, mas enquanto a pessoa era, talvez, pleno ou sênior, não era tanta responsabilidade, era mais um plus ali que a pessoa faz, tá? Isso é uma liderança de equipe. Aí vai chegar no momento que essa pessoa ela vai mandar muito bem ali na equipe, já vai conseguir dar bons direcionamentos, desenvolver bem as pessoas, por aí vai, né? Deixar tudo bem organizado, daí ela passa para uma posição de líder de líderes. Aí o nome desse termo ele vai mudar bastante de empresa para empresa, tá? Em alguns casos, a gente vê líderes de líderes sendo chamados de engineering managers, em outros casos já viram head, enfim, mas pode variar bastante. Mas eu diria que o mais tradicional é a gente ter engineering manager como primeira liderança, head como líder de líderes, aí depois já pode mudar para um diretor, depois para VP, por aí vai, né? A pessoa vai crescendo nessa trilha. Aí a quantidade exata de níveis nessa escadinha, vamos dizer assim, isso depende muito do tamanho da empresa, do tamanho do desafio que está proposto ali. Então, quanto maior a empresa, mais níveis a empresa
tende a ter ali. E todos esses que eu falei estão na área de liderança e gestão. Então, de novo, só para repetir aqui, a gente tem ali, já em posição de liderança, Engineering Manager ou Tech Manager em algumas empresas, talvez até Tech Lead em algumas empresas. Depois tem Head, depois Diretor, depois VP. Tá? Isso é, enfim, uma forma bem simples assim, de enxergar. Em algumas empresas pode ter mais algum degrau ali. Nossa, esqueci de falar essa ladeirinha também do lado da liderança, né? Isso varia muito de empresa para empresa, tá? Então, tem empresa que usa o termo Spec 1, Spec 2, Spec 3, que eles nada mais são do que sêniors mais caros. Então, eles não impactam estrategicamente a empresa, então ele pega a task e ajuda outros no máximo. Algumas pessoas acreditam que essa é uma visão antiga e ultrapassada. Então, está surgindo muito forte o termo Staff Engineer, que é basicamente uma liderança técnica. Então, ele auxilia a gestão, olhando estrategicamente para a tecnologia. Então, o primeiro passo é o Staff. Então, ele geralmente coda 80% do tempo e 20% ele vai estar focado ali em auxiliar e melhorar a pessoa. Então, essa pessoa, esse staff, ele é o par do head lá que o Edu falou. Em seguida vem o principal. Então, cujo objetivo dele é impactar a área ou a diretoria. Então, ele vai ser um par do diretor. E o último é o distinguish, que ele vai ser o par do VP e o objetivo dele é impactar a empresa como um todo. Então, assim, staff é principal distinguish. Alguns locais têm fellow, mas é raro e geralmente é reconhecimento acadêmico. E até acho que eu trazendo aqui um outro ponto de vista, assim, vocês estão seguindo muita linhazinha de, né, dev, tipo, a dev ali, depois vai para a linha de gestão ou vai para a linha técnica, né? Trazendo um pouco da minha até experiência, eu comecei como dev e às vezes as coisas não são tão claras assim, sabe? Então, acho que também a gente está, obviamente, trazendo aqui nesse painel uma estrutura, uma coisa mais ali, né? Bonitinha, vamos dizer assim, mas às vezes essas coisas vão mudando pelo caminho e vem surgindo muitos cargos dentro das empresas, muitas funções, às vezes as próprias pessoas vão fazendo cargos, então também queria trazer uma outra visão de que às vezes você pode criar o seu próprio espaço dentro da empresa, dependendo de qual seja, se a empresa às vezes não empresas menores isso é muito mais fácil de ser feito, né, obviamente, empresas maiores às vezes as coisas já estão mais em caixinhas, mas essa possibilidade existe também, sabe? De você ir criando o seu próprio espaço, de você ir criando ali o seu vamos dizer, o seu cargo, sabe? E você ir direcionando a sua carreira enquanto você vai passando pelas coisas, porque você gosta, porque faz sentido. Então, trazendo aí um outro ponto menos estruturado, vamos dizer assim, que também tem essas possibilidades, porque às vezes a gente quer colocar só estrutura em tudo, e às vezes acaba mais engessando para ter que ir naquele caminho, quando às vezes você pode criar um terceiro, sabe? Você pode criar um... Sim. Eu acho que vale até mencionar um negócio importante aí. Primeiro, é importante a pessoa entender que mudança não é só para cima. Às vezes a pessoa pode mudar para o lado também. Então, talvez a pessoa queira... Vamos assumir que, enfim, a gente tem um desenvolvedor ali na equipe que quer se tornar Product Manager. Pô, legal, esse é um movimento lateral. Então, isso é totalmente possível. Basta a pessoa correr atrás, aprender sobre o assunto, se dedicar, talvez até entrar mais em contato com o produto ali, nesse caso específico, dentro da equipe, e naturalmente a pessoa vai se desenvolver para em algum momento se tornar Product Manager. Talvez a pessoa queira virar designer, como já aconteceu com uma pessoa que trabalhou comigo. Talvez a pessoa queira trabalhar, enfim, como Community Manager, como aconteceu com a Fernanda, que está aqui com a gente. Então, isso pode variar bastante. Então, de acordo com o que a pessoa está buscando, ela pode ir crescendo para outras posições. Não significa que o único caminho é para cima, tá? Então, esse é um primeiro ponto que vale mencionar aqui. E outro ponto que eu também acho que vale mencionar é que, às vezes, a gente olha para essas estruturas e tal e pensa que esse é o único caminho. Não é, como a Fernanda comentou. E essas estruturas, elas servem muito para tentar simplificar, do ponto de vista das pessoas, né, para simplificar as pessoas entenderem o que elas precisam fazer para crescerem a carreira. Mas a gente tem que pensar que carreira é algo muito que dá para expandir demais. Eu diria até que, para a pessoa potencializar o crescimento, ela não deve necessariamente focar nessas caixinhas. Ela deve focar naquilo que é importante, naquilo que ela manda bem, naquilo que é importante para a empresa, e tentar aliar isso de alguma forma, porque se a pessoa conseguir entregar um bom trabalho,
em algo que é importante para a empresa e é algo que ela manda bem, naturalmente ela vai continuar crescendo, tá? Talvez ela tenha alguns gaps ali, mas é algo que dá para preencher ao longo do tempo. Mas se a pessoa esquecer por um momento que tem essas caixinhas e focar muito mais em gerar valor e como que ela consegue expandir a influência dela e o trabalho dela ao longo da empresa, naturalmente esse crescimento vai vir em algum momento. E até pegando uma pergunta aqui, ó, na opinião de vocês, faz sentido seguir esses roadmaps prontos famosinhos de uma linguagem X ou da stack que a gente vê pela internet? Porque sai muita coisa nova direto, e como conciliar ou saber regular esses roadmaps com a vida real, né? Boa. Só para deixar claro para todo mundo aqui, esse roadmap que vem na pergunta, se eu não me engano, é aquele roadmap que está no roadmap.sh, alguma coisa assim, né? Que tem de front-end, tem de back-end, tem de DevOps, enfim. Ah, legal. Olha, minha opinião é interessante, mas toma cuidado, né? Porque quando você vai muito focado em linguagem de programação, é aqueles conselhos que você dá, mas ninguém nunca ouve, ou só ouve quando fica velho. Mas vamos lá. Conceitos não mudam. Linguagens e frameworks mudam e surgem o tempo todo, tá? Então, tenta focar no conceito, tenta mesclar bastante linguagem de programação com fundamentos, porque, novamente, eu quero ir para a liderança técnica. Staff Principal Distinguish utiliza isso o tempo todo. Então, segue, mas toma cuidado com o imediatismo, tá? Então, foca nesse ponto de conceitos técnicos básicos. Algoritmo, e por aí vai. E é importante também, quando a pessoa tem ou vê, né, em algum lugar uma lista de assuntos ou de conteúdos ali para ela aprender, para ela não ficar, talvez, com um famoso FOMO, né, do Fear of Missing Out, né, o medo de perder alguma coisa nova que está aparecendo ali. O importante é a pessoa não encarar esses assuntos como um mero checklist. Tipo, eu fiz um curso desse, pronto, tiquei. Eu fiz um curso de outra coisa, tiquei. Eu fiz um projetinho sobre esse assunto, tiquei. A ideia não é essa. Isso não significa que você vai progredir ou crescer na carreira dessa forma. Você, obviamente, em algum momento vai, mas talvez essa não seja a forma mais adequada. Talvez, em alguns contextos, faça mais sentido você aprofundar em algo muito específico, porque você pode ter um ganho muito grande com isso. Talvez valha mais a pena isso do que você tentar aprender, enfim, um pouquinho sobre tudo, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essas listas aí, porque elas não são garantia nenhuma de que você realmente vai crescer na carreira. E esse é um belo desafio, né? Porque surge muita informação o tempo todo. Curadoria agora virou um novo recurso, né? Da internet, até para os sêniores, staffs, mentorados mais novos. Mas lembra bem, conceitos não mudam. Banco de dados relacional, 62. SQL, época de 70. O diagrama de Nolan, 67, se eu não me engano. A arquitetura de Van Neumann, já tem uns 2 séculos, mais ou menos. Então, as lógicas, bastante tempo, milênios. Então, conceitos não mudam, eles tendem a ficar mais presos. Frameworks mudam. E um outro ponto que é bem importante, sintaxe tende a ser semelhante. Java, .NET, o fluxo tende a ser bem semelhante. Tá? Naturalmente, você vai focar, especializar em algumas áreas, mas, novamente, preste atenção na parte dos conceitos. Boa. E aí, até pegando uma outra pergunta que mandaram aqui, qual a opinião de vocês sobre cursos de pós-graduação em tecnologia? Bom ponto. Manda aí, Otávio. Provavelmente é técnico. Você deu aquela pensada, isso é treta, né? Deixa eu passar para alguém. Polêmica deixa para frente, né? Deixa para frente. Olha, todo conhecimento ele é muito válido, tá? Então, assim, quem sou eu para falar mal de faculdade, né? Eu estou em um aqui, eu posso ser expulso. Mas o grande ponto se você vai fazer uma pós, tenta focar naquilo que você já esteja aplicando na vida real. Facilita muito. Eu já vi alguns colegas que fazem pós em uma coisa e trabalham em outra. Fazem mestrado em uma coisa e trabalham em outra. Fica muito distante. Você tem que estudar 2 vezes, para a vida real e para o seu mestrado.
tenta sempre trazer os dois para o mesmo objetivo. Eu vejo pós como um plano de carreira. Então, eu quero ser um arquiteto de software, eu quero seguir essa linha. Eu já atuo na área, depois eu faço pós, e não ao contrário. Por que isso? Porque teoria é bom, mas se for só muita teoria, você corre o risco de virar muito acadêmico. Não é ruim, mas é um outro caminho, né? Uma coisa que a indústria faz, outra coisa que a academia faz, e fatalmente as coisas vão para esse ramo, tá? Então só tenha essa atenção aí com relação ao curso de pós. Vale a pena, mas aplica no seu dia a dia. Boa. Eu vou dar um passo atrás aqui. Eu não sei se quem está assistindo a gente já leu o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Se não leu, super recomendo, tá? Foi um dos melhores livros que eu já li. E um desses 7 hábitos é: comece com o fim em mente. Tá? Comece com o fim em mente. E por que eu estou trazendo esse hábito aqui? Porque às vezes a pessoa quer saber se vale a pena fazer um curso A ou B, se é melhor aprender X ou Y, por aí vai. E a primeira pergunta que eu normalmente faço para a pessoa, nesse caso, é: onde você quer chegar? Tá? Onde você quer chegar? Porque uma vez que você define onde você quer chegar, fica muito mais fácil de você avaliar se fazer A ou B é melhor. Tá? Então fica muito mais fácil você definir esse caminho, porque você vai fazer engenharia reversa. Engenharia reversa normalmente é mais fácil. E ainda que a gente não saiba, a gente pode pedir ajuda de alguém para definir esse caminho. Tá? Então, comece com o fim em mente, logo de cara aí. Teve até uma pessoa que me perguntou uma vez se valia a pena fazer mestrado e tal. Daí eu perguntei para essa pessoa: onde você quer chegar? Tipo, o que você tem como objetivo de vida, de carreira? A pessoa: eu quero dar aula em faculdade. Tá, beleza. Para dar aula em faculdade precisa de mestrado? Precisa. Então, acho que está respondida, né, a pergunta. Se você quer dar aula, você está pensando em fazer mestrado, então faça. Essa parece uma boa opção. Agora, se você, vamos dizer assim, quer se tornar uma referência em mercado, numa certa linguagem, você tá pensando em fazer mestrado, e, será que faz sentido? O mestrado, naturalmente, vai te levar para uma vida mais acadêmica. Isso faz sentido com o objetivo que você tem? Nesse caso, talvez não. Então, vale muito você avaliar do objetivo que você tem, né, daí você dá um passo atrás e perguntar: isso que eu estou pensando em fazer faz sentido ou não? Na dúvida, você pode perguntar para pessoas que já passaram por isso que você está passando, que talvez já estejam na posição que você quer estar no futuro. Pergunta para elas: você fez mestrado, você fez pós-graduação, você estudou X, estudou Y, como que foi o seu caminho para chegar até onde você chegou? Daí você vai ter uma noção muito melhor do que você pode fazer. Obviamente, nada garante de que, né, o caminho que você vai tomar vai funcionar do mesmo jeito que funcionou para a pessoa, mas você pelo menos vai ter alguma referência ali para tomar uma decisão, não vai ser uma decisão solta na sua vida. Então, só para resumir aqui, para mim o importante é você entender onde você quer chegar, e uma vez que você entende onde você quer chegar, você faz a engenharia reversa para definir os passos que você precisa dar para chegar lá, daí você vai e executa. Boa. E vou juntar aqui 2 perguntas também correlacionadas. Uma é como que a gente faz um acompanhamento de um roadmap, e a outra é como identificar que a empresa não está ajudando no seu crescimento e que talvez você esteja numa bolha cultural da empresa, sabe? Eu não sei se eu entendi isso da bolha cultural, mas manda aí, Gotthard. A bolha cultural é treta, né? Olha, vou tentar simplificar. Infelizmente, no geral, aliás, a responsabilidade da carreira é tua. Então, assim, não é... A empresa pode, no máximo, auxiliar, inspirar e todo esse tipo de coisa. Então, por mais custo que a empresa dê, por mais treinamento que a empresa forneça, por mais mentoria que a empresa forneça, o objetivo dela é enquanto você estiver na empresa. Não necessariamente você vai nascer e vai morrer na empresa. Então, esse é o primeiro ponto. A empresa ela não é responsável pela sua carreira. E como você evita estar em bolha cultural? Comunidades. Conferências como essa. Lá, eu sou um javeiro. Tem um Dev Java Girls, tem um Sou Java. O Twitter, ele serve muito mais do que ficar discutindo política. Você pode aprender informações com ela. O LinkedIn serve muito mais do que você inflar o título que você tem. Você pode aprender com ele. Então, fazer parte de comunidades de maior diversidade possível. Então, eu faço parte de Java, Big Data. Com isso, eu conheço pessoas.
Eu sei como as pessoas trabalham, onde as pessoas trabalham, e eu posso conversar com elas e entender como a empresa delas funciona, tá? Até mesmo para eu saber onde está o meu nível. Então, de repente, eu estou na empresa que eu sou sênior, eu já deveria ter sido promovido para um staff, se eu quero ir para a área técnica. Às vezes a empresa não quer dar esse espaço, às vezes tem que ir para uma outra empresa. É regra do jogo, tá? Então, assim, o primeiro passo é esse. A carreira é tua, como o Edu falou, sabe onde você quer chegar, e comunidades. Boa. Eu vou complementar o que o Otávio trouxe sobre carreira aqui. Primeiro, concordo plenamente que a carreira é da pessoa, tá? Isso é muito importante a pessoa ter noção disso. E assim, eu também dou aula para líderes ali, né, treinamentos e tal. E eu sempre falo para esses líderes a importância deles se preocuparem com a carreira das pessoas, dos liderados, e ajudar esses liderados a crescerem na carreira e tal. Mas a questão é, pode ser que você, liderado, vamos dizer assim, né, você possivelmente é liderado de alguém aí na empresa, então que você, liderado, tenha um líder ou uma líder que não te ajuda na carreira. Daí a questão é, se esse líder ou essa líder não te ajudar, faz sentido você ficar travado na sua carreira? Não faz. Você tem que correr atrás, tá? Você precisa fazer tudo que for necessário para você crescer na carreira, independente do que a empresa faz. Se a empresa te ajudar, beleza, mega bônus, muito legal, parabéns para a empresa, mas você não pode contar com isso. Porque se você contar com isso, pode ser que você fique estagnado na carreira e você deixe de crescer porque você não decidiu fazer o que era necessário para você crescer na carreira. Pensa que no fim das contas, quem está ganhando é você. Você que vai ter aumento salarial, você que vai ser promovido, você que vai ser talvez convidado para trabalhar em empresas melhores, porventura, que a sua, por aí vai. Né? Então é responsabilidade sua fazer tudo o que for necessário para você crescer na carreira. Isso é muito, muito, muito importante. A gente não pode depender da empresa. Se a empresa tem ou não um roadmap lá bem definido, se a liderança ajuda ou não a gente, isso tudo é bônus, tá? Isso tudo é bônus. Se vier, é bônus. Não conte com isso. Você pode até mudar de empresa se quiser, mas independente disso, conte sempre como bônus, independente do quão boa a empresa se disser. Então, esse é um ponto muito importante para mencionar. Outra coisa é que, às vezes a gente, falando um pouquinho da bolha, né? Às vezes a gente realmente fica muito preso ali na empresa e a gente acha que o mundo é aquilo, que talvez sênior enfim, aquela pessoa que atua de tal forma na empresa, o pleno é tal coisa e tal. Só que existe muita coisa acontecendo aí fora. Eu vou dar a mesma sugestão que o Otávio deu, de busque coisas fora da empresa. Então, comunidade, como o Otávio mencionou, é muito legal, super recomendo. Participar de eventos. Eventos é uma forma de você conhecer pessoas de outras empresas, é uma forma de ver o que está sendo feito, enfim, em outras empresas, como é que essas empresas estão resolvendo problemas e tal, que te dá uma boa noção do que você pode estar perdendo, ou talvez de como sua empresa está avançada, enfim, em relação a outras, por aí vai. Né? Então, são formas aí de você entender como que o mercado como um todo se comporta. E aqui eu vou dar até mais uma dica, que essa talvez seja um pouco polêmica, que é uma forma da gente conhecer o mercado é de eventualmente se aplicar para algumas vagas de emprego, tá? De participar de processos seletivos, mesmo sem intenção de entrar na empresa, tá? E eu não acho que isso vamos dizer, antiético nem nada, tá? Até porque, na minha visão, é responsabilidade de quem está conduzindo o processo seletivo, então, 2 recrutadores, 2 líderes, por aí vai. É responsabilidade dessas pessoas engajar quem entrou no processo seletivo e não necessariamente de quem entrou e ela, nossa, quer muito entrar na empresa. Beleza, isso é bônus. Pelo menos na área de tecnologia, isso é encarado como bônus, tá? Então, uma forma de entender o que as empresas estão pedindo em termos de habilidades ali, sejam soft skills ou hard skills, você vai encontrar nessas entrevistas. Então, é interessante de vez em quando você participar de alguma entrevista ali, se inscrever em processo seletivo, para você entender exatamente o que o mercado está buscando. Daí você vai ter uma boa noção, não só de como que você está em termos de senioridade, do ponto de vista do mercado, mas você vai entender também o que as empresas estão pedindo ali de habilidades, que pode ser bem interessante. Boa. E até acho que Tinha outra complementando parte da vocês... pergunta, né? Opa, pode falar, Fernanda. Qual era? Não, eu ia complementar vocês que às vezes os líderes meio que não dão oportunidades para as pessoas, sabe? Ou às vezes os líderes dão oportunidades meio que furadas, às vezes tem várias coisas nesse sentido. Eu já passei por isso na minha carreira, e quando a gente fala até em grupos de diversidade, isso às vezes acontece
infelizmente, mais. Então, assim, como até alguém comentou aí que a empresa não te define, a empresa não te define. Obviamente, se você está recebendo o mesmo feedback já de diferentes pessoas, de diferentes contextos, talvez você tenha que internalizar isso, pensar e ver o que acontece. Mas, às vezes, alguém virar para você e falar que, não, você não vai ser uma líder, sabe? Já ouvi isso. Hoje eu estou liderando uma área de pessoas numa startup, sabe? E então, assim, isso não te define mesmo, e você vai encontrando o seu espaço, vai encontrando o seu jeito de se desenvolver, mesmo que não seja dentro daquela empresa. Então, acho que isso a empresa não te define, é uma coisa bem importante. E o Otávio falou da outra parte da pergunta, que era do acompanhamento, né? Tipo, como que você faz o acompanhamento, e era essa parte? Sim, a gente não respondeu, vou responder rápido aqui. Olha, o mentor. Uma pessoa te mentorando te ajuda bastante. Na minha época não era muito comum isso e era muito difícil, né? Mas no fim, você ter alguém que se espelha, uma pessoa que tem um cargo ou uma experiência que você quer se espelhar, chama ela, conversa, ela vai poder te dar melhores insights. Boa. E aqui dando a minha visão de como fazer esse acompanhamento, é que para mim esse acompanhamento tá sendo do ponto de vista do liderado, tá? Não é do líder, mas do liderado. Que aí o Otávio comentou sobre mentoria, interessante, muito interessante ter, né, alguém para te dar, alguém externo ali para te dar um feedback. Uma outra forma que eu acho que também é interessante é você alinhar com a sua liderança sobre os gaps que você tem, seja para atingir um próximo nível na empresa, um próximo cargo, seja para você se desenvolver ali, né, crescer. Então, os gaps que você tem e o que precisa ser feito para você chegar lá. E daí, conforme você vai executando o que é necessário, ou se desenvolvendo, aprendendo, enfim, alguma coisa, ou fazendo entregas ali, conforme você vai evoluindo, você vai pedindo feedback para essa pessoa para entender do ponto de vista dela, do ponto de vista da sua líder, ou até talvez dos colegas da equipe, se você já está mandando bem naquilo, se você não está, o que está faltando ainda. Então, essa é uma forma de você usar as próprias pessoas que estão à sua volta para você ter noção de como você está caminhando, tá? Então, pedir feedbacks ali para pessoas que estão próximas é uma forma também de você ter uma boa noção de se você está caminhando na direção certa, o que está faltando ainda e do que você pode fazer. Uma outra pergunta aqui uma pessoa que se formou em uma outra área de graduação, né? E depois fez um bootcamp, tem algum problema fazer uma pós em tech? Como que isso é visto? Olha, sem problema nenhum. Então, até então no Google Brasil, uma das pessoas mais queridas e bem reconhecidas havia se formado em filosofia. Então, se é isso que tu almejas e quer evoluir tecnicamente, uma pós é sim um bom canal até para crescer seu network. Manda bala. Eu não vejo a formação da pessoa definir, sabe, o que ela vai ser, o que ela não vai. Mas eu diria que se a pessoa acabou de sair de um bootcamp, para mim a prioridade número 0 deveria ser arrumar uma vaga numa empresa, um trabalho numa empresa como Dev Júnior, tá? Alguma coisa nessa linha. Por quê? Porque uma vez que a pessoa começa a fazer isso, ela vai começar a ganhar experiência na prática, tá? Não é só estudando ali, enfim, uma matéria ou outra, mas na prática ela vai ganhar experiência. Enquanto isso não acontece, enquanto ela não consegue essa primeira vaga, ela deveria estar atuando o máximo possível, criando projetos pessoais, enfim, trabalhando em alguma coisa para ela continuar esse desenvolvimento. Ela não pode ficar parada. Parar aqui vai começar a enferrujar, tá? Então, muito importante essa pessoa se manter em movimento, seja criando projetos pessoais, que é uma opção, seja trabalhando em projetos open source, que também é uma outra opção interessante, mas que a pessoa não pare em momento nenhum. Uma vez que ela começar a atuar na empresa, aí ela vai, enfim, trabalhar no dia a dia ali, vai se desenvolvendo, daí o caminho tende a ficar um pouco mais fácil, né? Mas esse começo ele costuma ser bem complexo para muita gente. Na minha visão, a primeira coisa que a pessoa deveria fazer uma vez que saiu do bootcamp, na maioria dos casos, é começar ou buscar, né, trabalhar como Dev Júnior numa empresa. Boa. Uma outra pergunta aqui roadmap em empresas de consultoria podem adotar a cultura do cliente que talvez não esteja engajado ou uma ponte com a sua carreira. Então a pergunta há uma recomendação do tipo de empresa, consultoria, fábrica de software, startup, que devemos ir atrás, que reflitam o nível de senioridade para garantirmos uma carreira ou evolução maior em termos técnicos?
pergunta longa. Bom ponto. Volta um pouco naquilo, né? A carreira é tua, não da empresa. Geralmente, empresas que usam o termo fábrica de software, você tem um pé atrás, tem medo, né? Que é um termo que já morreu há até uns 10, 20 anos, eu acho. Nossa, estamos ficando velho, hein, Edu? Caramba. Acho que morreu junto com o ágil. Mas, enfim, geralmente a empresa de produtos tem um bom insights, né? Então, por exemplo, as Big Techs tem uma boa comparação. E o grande ponto, inclusive, é, como o Edu falou, né? Essa parte de progressão de carreira que você pode comparar com outras empresas. Então, o progression que o Edu falou, tem Apple, tem Netflix, todo esse tipo de coisa, e estão na descrição das vagas. O GitLab tem toda a carreira dela e os rankings lá descritos. Então vale muito a pena você olhar aquilo. Não se prenda por convenções. Até porque, como alguém já falou, tem muita nomenclatura maluca de empresa aqui no Brasil, né? Tem gente que é Senior Master 3, daqui a pouco vão colocar nome de Pokémon na carreira, né? Sei lá, Pikachu Engineer ou Saiyajin Deus Engineer. Então foge disso e vai atrás de literaturas mais confiáveis. Ah, mas minha empresa me chama de Super Saiyajin. Cara, você impacta como um pós-sênior? Coloca no LinkedIn Staff, que o mundo todo sabe o que é. E isso é bem interessante, né? Usar termos, especialmente no LinkedIn, usar termos que as pessoas entendem, tá? E é até curioso falar, porque às vezes a pessoa bota no LinkedIn exatamente o cargo que ela tem na empresa, mas aquele cargo só existe naquela empresa. E as pessoas não vão entender. Então, vou até falar um negócio para deixar as pessoas mais tranquilas aqui, que é, você não precisa colocar no LinkedIn exatamente o cargo que a empresa te dá. Você vai colocar o que faz sentido para a posição que você tá? Então, a empresa não vai olhar para o teu LinkedIn e falar, isso está errado, você tem que mudar aqui porque o teu cargo é tal. Isso não existe. Tá? O que você coloca no LinkedIn é responsabilidade sua, e você vai colocar o que faz sentido pro mundo, de acordo com o que você faz. Agora, em relação ao tipo de empresa ali e tal, acho que em geral não deveria ter tanta relação não, tá? Eu acho que tem empresas de consultoria que são boas, tem empresas de consultoria que são ruins para a pessoa se desenvolver. Tem fábricas de software que são boas ou fábricas que são ruins, enfim, tem empresas de mercado financeiro que são boas, outras que são ruins. Aqui vale muito entender o que, de novo, né, voltando até no que eu falei, vai entender exatamente o que você está buscando, nesse caso em termos de cultura. O que você espera da cultura da empresa? E quando você for fazer uma entrevista, você pergunta como que as coisas funcionam aí, sabe? O que vocês valorizam na empresa? Me conta sobre uma pessoa que foi promovida e o que aconteceu para ela ser promovida, sabe? Isso tudo vai falando um pouco mais, vai contando um pouco mais sobre como as coisas realmente funcionam lá dentro. Daí você vai tomar decisão. Não é nessa empresa que eu quero trabalhar, ou então, não é nessa empresa que eu quero trabalhar, eu prefiro trabalhar numa outra empresa. E até um negócio que você pode fazer é você procurar pessoas que você conhece, que trabalhem em empresa A, B ou C, e perguntar como que é trabalhar lá. Essa pessoa vai te dar uma boa noção de como a coisa funciona e tal. Acho que ele travou, né? Me ouvem? Será que foi o que caiu? Não, voltou? foi todo mundo. Voltou. Bom, eu vou continuar aqui, vou assumir que o pessoal continua enxergando a gente lá. Um negócio que aconteceu comigo, até abrindo parênteses aqui, é que teve um candidato uma vez que, enfim, eu entrevistei ali, fez processo seletivo, enfim, numa empresa que eu trabalhei. Aí esse candidato passou para 2 processos seletivos, né? Passou para a empresa que eu trabalhava, para uma outra empresa. Daí esse candidato decidiu trabalhar nessa outra empresa porque ele conhecia algumas pessoas lá e essas pessoas contaram, enfim, que a empresa funcionava de um certo modo que para ele era super agradável. E ele escolheu essa empresa por conta disso. Isso não significa que a empresa que eu estava não tinha aquilo que ele queria, mas como ele já tinha pessoas lá que ele confiava e conhecia, então ele preferiu ir para lá. Então, perguntar para pessoas com quem a gente já trabalhou ali, que a gente conhece, é uma boa forma de conhecer ali com um grau de confiança maior, vamos dizer assim. Até porque o processo de entrevista não é só para a empresa te conhecer, mas é para você também conhecer a empresa. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, quando você faz uma entrevista, você também deveria estar perguntando, sabe? Eu diria até, pegando esse ponto aí, Fê, que é bem importante,
Eu diria até que é o contrário. É mais importante a pessoa conhecer a empresa do que o contrário. Por quê? Porque a gente, na área de tecnologia, as empresas estão buscando mais por profissionais do que profissionais por empresas. Tá? Então, o jogo aí meio que vira um pouco. Então, é muito importante que você conheça bem a empresa, porque você tem N outras opções, caso você não passe no processo seletivo, seja lá pelo motivo que for. Então, você tem N outras opções. Então, você pode, não só pode, como deve, vamos dizer assim, entrevistar a empresa também durante esse processo. Inclusive, talvez, pelo menos faz parte do meu processo seletivo quando eu entrevisto, ver se a pessoa tem um mínimo de, né, curiosidade, interesse, ir atrás e tentar entender, até porque isso faz parte ali, né, de todo o processo. E aí surgiu aqui uma pergunta bem polêmica aqui, né, de como pedir aumento? Como que faz para pedir aumento? Como que é isso? Boa. Isso aí eu posso começar, aí depois o Otávio complementa aí. Na minha visão, você não pede, tá? Você não pede. Como é que esse não pede? Pô, e se a pessoa quer aumento, ela não vai pedir? Não. Como é que é normalmente o processo que eu indico, tá? Para mim, o ideal é que a pessoa faça entregas num dado nível e a partir desse nível mais alto que ela faz a entrega, ela vai deixar claro para a liderança dela de que ela merece um aumento, tá? E talvez até uma forma de deixar isso mais claro é chegar para a própria liderança e perguntar: pô, eu tô nesse cargo aqui, com esse salário aqui, o que na sua visão eu preciso fazer para ou atingir um cargo tal ou para ganhar um aumento tal? Tipo, o que eu preciso fazer? Vai ficar muito mais claro para sua liderança o enfim, onde estão os gaps, ela vai te falar onde estão os gaps, você vai poder atuar em cima disso. Se você já tiver todos os gaps supridos, vamos dizer assim, já estiver atuando no nível mais alto, talvez vai ficar até com vergonha de não te dar um aumento. Então, você deveria ficar muito mais, ou não muito mais, mas você deveria focar primeiro no trabalho que você está entregando e você evoluir cada vez mais, está entregando cada vez mais valor para a equipe, para a empresa, daí vai ficar bem fácil de você ganhar um aumento a partir daí, tá? E se porventura você não ganhar, não receber um aumento, não ganhar a promoção que você deveria ganhar, então você pode mudar de empresa, acho que não tem problema nenhum também. Cara, eu acho complicado pedir aumento também, né? Mas conversar com o seu líder, né? Falar, eu quero um outro cargo, eu quero uma outra posição, tal. E se for pedir aumento, eu não tenho muita experiência nisso, já vai com a carta na manga, né? Já vai com o dinossauro, como é? O dragão branco de olhos azuis, né? Então fala, ó, tem empresa que tá me oferecendo tal, eu quero ficar. E aí? Vamos ser amiguinhos ainda ou vou ter que ir embora? Facilita mais a vida, né? Sim, sim. E tem um negócio que a pessoa pode fazer também, assumindo que ela não está usando essa carta aí, é uma carta bem poderosa, por sinal. Um negócio que ela pode fazer conforme a pessoa for fazendo entregas ali, for, sei lá, implementando melhorias, for fazendo coisas além do próprio trabalho que ela faz no dia a dia, ela pode ir anotando tudo isso, vai anotando tudo num diário, alguma coisa desse tipo, né? Então vai anotando esses marcos que você tem nas suas entregas ali, o que você fez de importante, os resultados que teve, papapá. Daí vai chegar no momento que você vai ter um monte de coisas que você fez, você vai poder chegar para a sua liderança e falar: pô, vamos conversar sobre como foi meus últimos 6 meses? Eu queria te mostrar aqui o que eu anotei das entregas que eu fiz e tal, dos resultados que a gente alcançou, enfim, das pessoas que eu engajei, das pessoas que eu treinei, seja lá o que for que você fez. Uma vez que você tem essa lista, vai ficar muito mais claro para a sua liderança que você tem um trabalho, você faz um trabalho diferenciado, de que você provavelmente merece ganhar um aumento, talvez ganhar uma promoção, enfim. Mas fica muito mais fácil de você barganhar. Se você chegar somente pedindo, sem falar mais nada, talvez seja uma situação bem ruim, tá? Mas, enfim, em último caso, você pode fazer isso. É melhor você pedir, mesmo que você não tenha nada, vamos dizer assim, do que você não falar nada. Se você ficar quietinho, triste na sua, achando que deveria ter um aumento e nem falar nada, esse é o pior cenário. Indo aqui para a última pergunta, vocês teriam sugestões de meios de avançar na carreira, contribuindo para open source? Ou, em outras palavras, como escolher um projeto open source para te ajudar a subir na carreira? Isso é contável. Cara, o open source é um plano de carreira em si. Então, eu particularmente sou muito grato com o open source e eu trabalho com o open source, tá? Então, como eu estou até vestindo a camisa aqui, né, do Jakarta, que é uma instituição da Eclipse Foundation. Então, tem commits dedicados. Então, a Red Hat, por exemplo, trabalha 100% com open source. A Microsoft tem projetos que são open source. A Oracle com Java e por aí vai. Então, assim, o primeiro ponto olha,
Se é isso que almejas, é possível sim trabalhar e viver de open source, como eu e várias outras pessoas fazem. Com relação a escolher o open source, qual área do open source que você tem interesse? Porque são muito amplas. Da mesma forma que a gente falou, toma cuidado para você não querer estudar tudo como se fosse um checklist. Eu falo com open source, toma cuidado para você não escolher 30. Eu gosto muito de banco de dados. Cara, escolhe um open source, tipo o Cassandra, que é o melhor banco de dados do mundo, para você começar a estudar e operar ele. E estuda e começa a contribuir. E tem empresas como a DataStax que contratam pessoas para trabalhar no Cassandra, se for esse o seu objetivo. O open source, o grande ponto é que o open source, geralmente, ele é mais pesado tecnicamente porque ele sai do CRUD. Então, os conceitos computacionais são muito mais detalhados, você vai ter que revisar a ciência da computação, o inglês vai ter que estar um pouco mais lapidado. Então, até assim, a cultura é muito de eficiência, teste, tanto que as empresas agora, elas querem trazer essa cultura do open source para o mundo corporativo, porque a gente sabe fazer software, e muitas empresas não sabem, infelizmente, que é o tal inner source. E, enfim, então, escolhe aquilo que tu tem interesse da área, seja banco de dados, programação, e aplica, estuda. Entra no mail list, conhece o projeto, participa com code review, faz aquilo que ninguém gosta para começar, ou seja, documentação em teste, e depois vai indo para o core. Boa. Bom, caminhando aqui para o final, então, se vocês quiserem deixar aí uma última mensagem para a galera. Mandei, Otávio? Não pode deixar de falar dos podcasts do Edu, né? Então, de liderança e também deve além do sênior, que semanalmente traz um conteúdo muito legal aí. Então, eu tô na dúvida, ouve os dois, porque assim te ajuda bastante. Eu quero ir para a área técnica. Também é importante saber o que a gestão pensa. Então, continua ouvindo os dois. Eu quero ir para a gestão, mas eu tenho que saber o que a liderança técnica pensa. Continua ouvindo os dois. Então, em todos os cenários, ouve os podcasts, realmente é um material muito legal. Segue o Edu, tanto no LinkedIn, então assim, eu sigo, eu aprendo bastante com ele. Na área técnica, explora a rede social para evoluir carreira. Tá? Então, assim, a coisa que eu falo, rede social não é você, então não precisa ser o seu psicólogo. Respeito quem faz isso, mas, cara, muitas empresas avaliam também por Twitter. Então, toma muito cuidado com tipo de coisa que você posta nas redes sociais. E, inclusive, já tem casos de pessoas que foram demitidas ou não contratadas pelo que postam nas redes sociais. Então, segue o Edu. Redes sociais, usa para seu favor. Ou seja, conhecimento ao invés de briga política e cachorro em Nutella, qualquer coisa desse tipo. E tenham hábitos, né? Tem hábitos saudáveis. Então, assim, além do corpo, naturalmente a mente, estudar, ler e ter um equilíbrio de vida profissional e vida familiar. Muito bom. E para finalizar aqui, eu acho que o Otávio falou tudo que eu ia falar aqui. Mas para passar um recado diferente pessoal, além de seguir o Otávio também nas redes sociais, ele tem canal no YouTube, tem, enfim, perfil no LinkedIn, ele tá postando sempre sobre algum conteúdo técnico para a galera que curte hardcore mesmo, a parte técnica mais hardcore, Otávio é o cara. E não é à toa que a gente faz um podcast lá junto, que eu convidei o Otávio, né? E mais um ponto que só uma mensagem final que eu queria deixar é que às vezes a gente acha que evolução, né, crescer, evoluir, se trata de fazer um curso, sabe? Se eu fizer aquele curso, eu vou me tornar o bam disso aqui. Ou se eu, sei lá, participar desse projeto, eu vou... Ou se eu ler esse livro aqui, nossa, eu vou me tornar sensacional. E normalmente não é isso que acontece, tá? Na vida, esses aprendizados, eles se acumulam. Então não se trata de consumir um livro, ou um curso, ou seja lá o que for. Se trata de você fazer isso de forma recorrente. Quanto mais você fizer isso, mais você vai evoluir na carreira, progredir. Mesmo que vários dos cursos que você venha fazer, vários dos livros que você venha ler, não acrescente individualmente nada, tá? Mas mesmo assim, a soma tende a trazer um resultado muito bom. Então, foque bastante em você se desenvolver
continuamente ao longo da sua vida, lendo, estudando, enfim, fazendo curso, conversando com pessoas, participando de eventos, lendo código, enfim, por aí vai. Então, isso tudo contribui para você se tornar um profissional cada vez melhor. Bom, então, na real, eu queria agradecer primeiro vocês dois por terem participado aqui do painel, a todo mundo que está aí assistindo a gente. Quem aí não teve a sua pergunta respondida ou quiser chamar qualquer um de nós três aqui para conversar, bater um papo, tirar dúvida, tanto aqui no evento quanto nas nossas redes sociais. Então, depois eu acho que também vou mandar aí as redes sociais do Otávio e do Edu. E aí também vocês participarem de todas as outras atividades que estão rolando aí na CodeCon. Então, já aproveitando até o gancho do que do que eles falaram aqui no painel, de falar com as pessoas, interagir com as pessoas, saber o que acontece em outros lugares, outras situações. Então, tipo, é um ótimo evento, são ótimos lugares para fazer isso. E aí tá rolando várias, né, atividades também de Enigma, Escape Room, maratona de programação, dá para ganhar prêmio, tem várias coisas rolando. E acho que é isso. Então, eu queria agradecer a todo mundo. E a gente depois está mandando aí no canal. E é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Abraço aí, pessoal. Tchau, tchau.